Mas esse tempo aí, essa mudança do tempo aí tem afetado bastante a gente. A gente vai estar compartilhando uma breve palavra com os irmãos. É um privilégio que Deus ele nos dá de estarmos aqui para, eu não digo pregar, né? Mas eu digo compartilhar uma palavra com os irmãos. Ontem o pastor me ligou por volta de 10h30 da noite e eu falei: pastor, Paulinho, tem como ministrar uma palavra amanhã? Eu falei: sim, tem, com certeza. Nós que somos servos de Deus e somos cristãos, temos que ter uma palavra pronta, né? E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita para fazer aquilo que ele apraz, conforme segundo a vontade dele para as nossas vidas. Amém? Antes da gente iniciar, eu não sei quantos conhecem a minha história aqui, né? Na Peniel, eu estou indo para mais ou menos 23 anos aqui, congregando nessa igreja, servindo aqui nessa igreja, sendo abençoado aqui nessa igreja. Então, é um motivo de muita alegria durante esse tempo que eu tenho estado aqui. E Deus ele tem me usado de diversas formas. Para quem conhece a minha vida e conhece a minha história, sabe do que eu estou falando. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E antes, eu queria pedir ajuda de um irmão. Preciso de um irmão aqui comigo. Aleatoriamente, eu não quero escolher, não vou fazer que nem o pastor, né? Vem você aqui. Mas um irmão aí, sentindo o coração de vir aqui em cima, pode vir? Um irmão, um varão. Amém. Venha, Ferreirinha. Todo mundo conhece o Ferreira aqui, né? Amém? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ferreira, tá? Não é para constrangê-lo, mas é para a gente poder entrar naquilo que Deus ele vai ministrar sobre as nossas vidas nessa noite, tá? É um quebra-gelo, tá? A gente vai fazer um quebra-gelo bem rápido aí para você ficar bem atento. Fica disperso aí, não fica disperso, né? Mas para que você fique atento naquilo que Deus vai ministrar sobre as nossas vidas nessa noite, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ferreira. É fácil, tá? Eu não vou chamar ninguém para pegar ele no colo, como o pastor faz comigo, né? O pastor chama aí, pega o Paulinho no colo. Não, vou só fazer uma pergunta. Pergunta fácil. O Ferreira, ele é torcedor de algum time, eu acredito. Assim como todos os nossos irmãos aqui, né? Todos os varãos aqui. Tem varão que é corintiano aí, tem varão que é São Paulino, santista, palmeirense. E às vezes quando se discute futebol até briga, né? Não, meu time é melhor que o teu. Não, sai pra lá, o meu é vencedor. Não, o teu não tem mundial. É assim, né? Essas brincadeiras aí que a gente faz, brincadeira sadia. Hoje nós somos cristãos, né? Homens de Deus, né? Nós brincamos dessa forma. Quando nós não éramos, saía até tiro, pedrada e bomba, né? Mas hoje não. Amém? Então tá bom. Então eu acredito que o Ferreira ele torce para um time. Que time que você torce, Ferreira? Você lá simpatiza por algum time? Do Santos. Ô glória! Amém, ó. Santista ficou feliz, Ferreira. Ficou feliz. Tá. Eu vou fazer uma proposta para você, Ferreira. Eu vou fazer uma proposta para você. Ó. Você não sabe o que tem aqui dentro. Você sabe o que tem aqui dentro? Eu te falei quando eu entrei ali. A gente não combinou que você ia vir aqui. Combinou? Não. É um quebra-gelo. É uma brincadeira. Eu vou te oferecer o que está aqui dentro. Vou dar para você. Se você trocar o teu time agora, ao invés de você torcer para o Santos, você vai falar: eu amo o Palmeiras. Você faria isso em troca desse presente aqui que eu vou te dar, mas que você não sabe o que é? Sei lá. É uma coisa boa, tá? É uma coisa boa. Eu não sei se você vai gostar também, mas se você não gostar, você dá para alguém, dá para as meninas. As meninas vão gostar, tá? Você faria isso? Você trocaria o Santos agora, em troca desse presente aqui, falaria: eu amo o Palmeiras. Você faria isso? Não. Não. Ó, gostou, né, Zé? O Zé gostou. Eu vou dizer isso por quê? Porque quando eu vim para a presença de Deus,
esposa que está ali, os pais deles eram evangélicos, aí eu falei, teus pais são evangélicos agora, você pode aceitar Jesus, mas eu continuo sendo santista. Ah, tá. Beleza. Tá bom. Mas veja só. Diante dessa situação que eu expus aqui, o Ferreira, tá? Eu ofereci algo para ele. Eu vou dar para ele, tá? Tá, o Ferreira é teu. Não abre não. Abre depois, tá? E eu expus ele para que ele fizesse uma troca, tá? Trocasse o time do Santos pelo time do Palmeiras. Eu sei que muitos varões aqui não fariam isso. Corintiano, então, aí, cara, ele poderia cair aqui duro, mas ele não trocava o time dele. Obrigado, Ferreira, vai lá. Deus abençoe, tá? Diante disso, uma salva de palmas aí. Glória a Deus pela vida do Ferreira. Diante disso, diante dessa brincadeira que a gente fez aqui, eu quero falar de algo hoje, para a minha vida e para você, que muitas vezes acontece isso, né? Ele não trocou o time dele aqui, né? Mas vamos ser sinceros, tá? Se antes eu tivesse no mundão aqui, e se ele soubesse o que eu daria para ele, vou dar um exemplo, uma mala, aquelas malas de dinheiro, com 200 mil reais, se eu chegasse aqui, na época que eu não era cristão, e oferecesse aqui, e falasse, Ferreira, você troca o Santos pelo Palmeiras agora, eu te dou 200 mil reais. Ele ia falar 50 mil vezes aqui, dependendo, é claro, da circunstância, da situação que ele estaria vivendo. Amém? Seja ela uma adversidade, em qualquer área que seja da sua vida, seja uma enfermidade, seja uma situação, sei lá, qualquer que ele estivesse passando. Então sejamos sinceros. Nós faríamos isso sim, nós trocaríamos, certeza. Eu falo porque eu faria isso, irmãos. Uma mala de 200 mil na minha frente, eu trocava o Santos por qualquer time. Trocava, é claro. Diante da situação, diante das circunstâncias que a gente está vivendo. Então olha só, diariamente nas nossas vidas, muitos valores e verdades são colocados à prova, todos os dias. Hoje a gente vive numa sociedade que por qualquer coisa as pessoas estão trocando. Vocês concordam comigo? Então, a gente está entrando aí na época da eleição, né? E a gente sabe, há muitas promessas, há muitas situações que vão ser apresentadas para nós. E tudo isso é colocado à prova nesse momento, né? Então, são valores que às vezes nós trocamos por dinheiro, por fama, por status, por poder e tantas outras coisas e tantas outras tentações que aparecem, que surgem para nós. Meus queridos, eu não sei de que forma que você está aqui hoje, eu não sei de que forma que você entrou aqui hoje, eu não sei qual a circunstância que você tem vivido, eu não sei qual o problema que você tem passado, eu não sei a adversidade que você tem vivido. Eu só tenho certeza que Deus, Ele sabe toda a tua vida, assim como Ele sabe a minha. Amém? Dentro disso, a gente vai dar um tema para essa breve mensagem que a gente vai estar compartilhando com vocês, baseado naquilo que o pastor apresentou para nós, para que a gente pudesse estar compartilhando com vocês hoje, tá? A gente vai falar, dentro desse tema aqui, dentro dessa brincadeira, de uma palavra chamada perseverança. Amém? Se a gente for colocar um tema para essa mensagem hoje, ela vai ser assim, ó: perseverança, força e paciência para não desistir. Será que você tem desistido diante dos problemas, diante das adversidades, diante das circunstâncias que você tem vivido constantemente? A vida do cristão, irmãos, ela não é uma vida que na hora que você levanta a mão, se converte ao Senhor Jesus Cristo como teu único e Salvador, instantaneamente os problemas da tua vida eles vão passar. É assim que acontece? Se eu pedir para vocês falarem aqui, quem não tem problema aqui? Então, todo mundo tem. Todo mundo tem um problema. Todo mundo passa por uma circunstância difícil. Seja ela na família, seja ela no trabalho, seja ela até dentro do próprio ministério.
seja uma situação de doença, de enfermidade. Mas, uma palavra que a gente tem esquecido e que não tem colocado dentro do nosso vocabulário é a perseverança. De que forma que você tem pensado nessa pequena palavra aí? Perseverança. Os meninos da mídia estão atentos aí. Vamos abrir aí em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 12. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui, vai. Até eu abrir a minha aqui. Olha lá. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Segue para o 13 aí, irmãos. 13. Pode colocar o 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Meus queridos, aqui, nesse breve versículo, Tiago, naquela época, ele era um dos grandes líderes do século. Ele escreveu, nesse versículo 12 aí, alguns irmãos, dando algumas instruções. E o que ele disse aí? Para que eles pudessem perseverar. Porque aqueles irmãos estavam sendo expulsos de sua terra natal, e por todos os lugares por onde eles passavam, eles eram expulsos. Porque havia muitas tentações, muitas provações, muitas adversidades. E com tudo isso, ainda havia uma outra questão. Eles eram tentados a desistir da sua cultura. Eles eram tentados a desistir daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles criam. E ele orientou aqueles irmãos dessa forma: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Qual é a luta que você tem passado? Qual é a adversidade que você tem vivido? Será que você tem passado por uma tribulação tão grande que você tem desistido e tem trocado as suas convicções, tem trocado aquilo que você acredita por algo passageiro? Será que a adversidade que você tem vivido, será que o problema de enfermidade que você tem passado é maior do que aquilo que Deus ele pode fazer em teu favor? E aí, irmãos? O que você me diz? Deus ele é soberano na tua vida, e Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém? E por que muitas vezes nós esquecemos de perseverar no propósito que Deus ele tem para as nossas vidas? Por que essa palavra ela é tão esquecida no nosso meio? Quando a gente fala de perseverar, a palavra perseverar, em sua língua original, ela tem a ideia de permanecer embaixo de algo. Tiago, ele está ensinando os irmãos ali que precisavam permanecer debaixo daquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam em Deus, você acredita em Deus. Por que você desiste às vezes? No primeiro passo de uma adversidade, na primeira circunstância difícil que acontece na tua vida, por que você tem desistido? Por que você deixa de acreditar no propósito que Deus ele tem para a tua vida? Como eu falei, eu estou indo para 23 anos aqui nesse ministério, e desde a minha conversão, eu nunca tive uma vida fácil, nunca. Muitos não conhecem a minha história aqui, mas eu não tive uma vida fácil. Quem olha para o Paulo aqui na igreja, como é que foi a conversão do Paulinho? Foi triste. Mas quando eu me converti, as adversidades cessaram? Não, pelo contrário. Foram mais duras. Mas eu estou aqui.
porque eu perseverei e persevero até o dia de hoje, por tudo aquilo que Deus Ele é e por tudo aquilo que Deus Ele tem feito sobre a minha vida. Assim como você, se você está aqui hoje, irmãos, é porque você perseverou e chegou até aqui, porque você acreditou naquilo que Deus Ele tem feito e naquilo que Deus Ele vai fazer sobre a tua vida, independente da circunstância que você tem vivido. Se você está aqui, é porque você perseverou. E Tiago, ele ensinava aqueles irmãos que eles não deviam desistir do propósito que Deus Ele tinha, daquilo que eles acreditavam, da fé que eles tinham em Deus, daquilo que eles tinham convicção. Tiago, ele falou, vocês não podem desistir. Por quê? Feliz é o homem que persevera na provação. Olha só. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, o que ele vai receber? A coroa da vida. Olha só o que Tiago falou. Para fazer com que aqueles irmãos, aqueles homens não desanimassem diante das circunstâncias que eles estavam vivendo, mas que eles continuassem perseverando até o fim. As adversidades, com suas provações e tentações, elas tendem a remover as pessoas debaixo daquilo que elas acreditam, daquilo que elas prezam e daquilo que elas amam. Muitas vezes nós desistimos fácil de tudo aquilo que Deus Ele tem apresentado sobre as nossas vidas, diante das adversidades. Às vezes você para e pensa, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, mas essa enfermidade está vindo por quê? Esse problema ele está vindo por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Feliz é o homem que persevera na provação. Olha o que o Tiago falou. Aqueles homens eles não podiam desistir. Eles tinham que continuar firmes, fiéis, naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles professavam, a fé que eles tinham em Deus, baseado nas suas convicções. Então, meus irmãos, perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque ela nos ajuda a manter os olhos no alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Jesus. Você tem mantido teus olhos no alvo, que é Jesus? Veja a importância que tem essa palavra, essa pequena palavra perseverança na vida cristã. Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. É nele que nós temos que manter os nossos olhos fixos. Para que no momento da tribulação, para que no momento da circunstância difícil que você passe, que eu tenho certeza que você, se você não passou, você vai passar, ou você tem passado, você possa olhar para Jesus, sabendo que Ele é o autor e consumador da tua fé. E que você não pode desistir diante da circunstância da vida que tem surgido todos os dias. Eu tive muitas oportunidades para desistir na minha vida. A minha adolescência foi difícil, porque os meus pais se separaram, meu pai era alcoólatra. Tanto eu como meus irmãos poderíamos ter vivido outros caminhos, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós não seguimos outros caminhos. Eu com 15 anos, 13 anos, a idade do meu filho, eu via meu pai chegando, quebrando tudo, querendo bater em todo mundo, né? E eu vendo aquilo, e até hoje eu lembro disso. Mas Deus, Ele tinha um plano para a minha vida. Eu nunca desisti daquilo que Deus Ele tinha como plano, como propósito de vida para mim. Eu não sabia o que Deus Ele tinha preparado. Mas os planos de Deus, eles são bons. Eu não desisti porque eu perseverei, como eu tenho perseverado até hoje.
né? Assim como eu acredito que muitos aqui têm suas histórias, né? As suas situações de família, que têm vivido até hoje, parentes que ainda precisam ser salvos, libertos, curados, situações que precisam ser resolvidas. Eu tenho certeza que se eu passar esse microfone aqui na mão dos irmãos aqui, todos nós temos dificuldades na vida e passamos por isso constantemente. Mas o grande propósito dessa palavra hoje é fazer com que você tenha força, paciência, persevere e não desista. Eu costumo dizer assim: a gente tem escolhas para fazer. Semana passada nós estávamos na trabalho da ação social e eu falei isso para os irmãos aí. Nós temos escolhas a fazer na nossa vida. Baseado nas escolhas que nós fazemos, nós temos consequências. Sejam elas boas ou ruins. De que forma que você tem perseverado? Na escolha que você tem feito. A fé, olha só, a fé e a perseverança, elas andam de mãos dadas. A fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuar a crer em Jesus sem desistir. Então, se eu creio em Jesus, eu tenho fé, eu tenho convicção do que Deus Ele é na minha vida, por que eu vou desistir? Por que eu vou desistir? Por que você tem desistido? Por que você tem olhado para a direita, tem olhado para a esquerda, e às vezes tem olhado e não tem visto nada acontecer? E às vezes vem aquele pensamento: não. 10 anos e não aconteceu nada. 15 anos, estou aqui e não aconteceu nada. E você olha lá para trás, mas será que vai? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? A perseverança e a fé, elas andam juntas. Se você tem fé, irmão, você tem que perseverar. Se você tem fé, você não pode desistir. E por que muitas vezes o pensamento, ele vem sobre a tua mente, e você ainda para pensar, o que eu vou fazer diante da circunstância que eu estou vivendo? Se a fé, ela anda de mão junta com a perseverança, por que eu vou desistir? A vida cristã, ela tem dificuldades, e a nossa fé, muitas vezes, ela é desafiada. Por esse motivo, irmãos, a gente precisa de perseverança constante nas nossas vidas. Amém? Olha só, para que a gente entenda um pouco sobre a perseverança, todos nós passamos por provação, né? Então, a provação, ela é uma dificuldade que prova o quê? A nossa fé. Consequentemente, se nós temos uma provação, nós automaticamente temos que perseverar. Ninguém gosta de passar por provação. Você gosta de passar por provação? Dificuldade? Ninguém gosta, né, irmão? Quem gosta de passar por adversidade aqui? Quem gosta de passar por uma situação de enfermidade na família e sofrer com tudo aquilo? Quem é que gosta de passar por uma situação que você olha e não vê aonde você vai encontrar solução? Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de ser provado. Provação não é bom para ninguém. Para ninguém. Mas, quando nós somos provados, quando nós somos tentados, quando as adversidades vêm, quando os problemas aparecem, sabe para que é? Para que a nossa fé ela seja fortalecida e a gente possa crescer mais com tudo isso. Às vezes a gente não pode olhar para a provação, para a adversidade, para a circunstância e pensar que aquilo é algo ruim que não vai causar nenhum efeito na minha vida. Pelo contrário, a provação ela vai te ajudar a crescer e ela vai te fortalecer
diante de qualquer situação que surja a partir daquele momento. Amém? Deus, Ele permite que nós passamos por provação, mas Ele não provoca a tentação. A grande prova de nossa fé é quando nós passamos por dificuldades. Você já viu aquela situação? Quando você está com a vida 100%, não tem problema nenhum, show de bola, o cara está lá na igreja, tal, minha vida financeira, show, minha saúde de ferro, não tem problema nenhum, minha casa, bênção, minha despensa não falta nada, tem tudo, o que eu precisar eu tenho. Mas da primeira circunstância que ele passa por uma provação, meu irmão, aí o bicho pega. Irmão, eu preciso de oração. Por quê? Estou quase desistindo. Desistindo de quê? Porque eu estou passando por uma prova, irmão. Estou passando por uma luta. Ninguém sabe a luta que eu estou passando. Não é assim? Mas tu não conhece a luta que eu estou passando. Mas você não conhece a circunstância que eu tenho vivido todos os dias da minha casa. Mas você não conhece aquele marido que eu tenho lá não, pô. Aquele homem lá, só Jesus. Não é assim? E a primeira coisa que a gente faz, irmão, ora por mim aí que está difícil, eu estou quase desistindo. Mas se a tua vida está boa, a gente está lá, tranquilo, né? Vou perseverar para quê? Se está tudo bem, se está tudo em paz, não está acontecendo nada. Mas a primeira situação, você cai aqui, pelo amor de Deus, pastor, ora pela minha vida, estou passando por uma dificuldade aí, que só Deus na causa. Não é dessa forma que a gente pensa? Não é dessa forma que nós, como seres humanos, temos vivido todos os dias? Diante de tudo aquilo que nós temos visto, diante de todas as notícias que nós temos ouvido, diante de tudo aquilo que a sociedade ela tem apresentado para nós, será que quando a gente vê tudo isso, tem alguma esperança? Às vezes a gente olha para as situações e fala assim, não tem mais jeito. Nós que somos cristãos, somos os primeiros a pensar dessa forma, né? Não tem mais jeito. Quem disse para você que não tem mais jeito? Persevera, irmão. Continua firme. Continua orando. Continua buscando. Continua na presença de Deus. Porque essa prova que você está passando, lá na frente, você vai ser totalmente fortalecido por ela. E numa situação onde pessoas possam te procurar para tentar se aconselhar, para tentar receber uma palavra da parte de Deus na tua vida, você vai poder chegar para ele e falar, irmão, eu passei a mesma prova que você, mas eu estou aqui, firme, forte, porque Deus ele me deu a vitória, e eu passei por cima de tudo isso, porque eu não desisti, eu perseverei, e estou firme aqui, e Deus me deu a vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. A provação, ela nos desafia a confiar em Deus e a crer nele, mesmo quando não vemos soluções. E aí? É isso que acontece na tua vida? Não tem solução. Não vejo nada diante dos meus olhos. Estou 10 anos aqui vivendo essa situação. Nada tem acontecido. Será que é dessa forma que você olha? Será que quando você vê que nada tem acontecido, você é desafiado a continuar perseverando diante das situações que você tem vivido? Ou você desiste de imediato quando vem a prova? Deus, Ele tem sido fiel para com as nossas vidas, irmãos, todos os dias. Todos os dias. E às vezes nós temos sido tão negligentes, tão ingratos diante daquilo que Deus ele tem feito. Mesmo que não seja aquilo que nós almejamos, mesmo que ainda não seja aquilo que nós queremos, Deus tem sido fiel todos os dias para com as nossas vidas.
Mas na primeira circunstância nós desistimos. E deixamos de confiar no Deus que nós servimos. O autor e consumador da nossa fé. Eu quero dar alguns exemplos aqui de pessoas na Bíblia que perseveraram. Tá? Os meninos da mídia aí, abre para mim aí, ó, coloca aqui na tela. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. A Bíblia ela não promete para nós, irmãos, uma vida de sucessos instantâneos. Quando você veio a Jesus, levantou tua mão, falou: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Naquela hora ali, todos os problemas da tua vida acabaram? No automático? No estalar de dedos? Não. Às vezes, o caminho para você encontrar a vitória, ele é longo, ele é difícil, ele é um caminho pedregoso, onde você tem que passar, desviar por caminhos, cair, levantar, ser ajudado, mas se você perseverar, você vai chegar até o fim. Olha lá, Josué 1, verso 6, ó. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Versículo 7. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou, Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Olha só que interessante. Josué nasceu como escravo no Egito. Amém? O povo era escravo naquela época. Ele, junto com todos os israelitas, nasceu no meio de escravos. Ele só viu a libertação do povo, debaixo da liderança de Moisés, quando ele tinha 40 anos. Olha só. Josué nasceu no meio da escravidão, só foi ver a libertação do povo, através de Moisés, quando ele tinha 40 anos. Depois disso, ele ainda teve que esperar mais 40 anos até entrar na terra prometida. Mas ele desistiu? Não, irmãos. Josué desistiu, irmãos? Não. E por que você quer desistir? E olha só, durante todo esse tempo que ele teve no Egito, e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. E olha que ele teve muitos motivos para deixar de seguir e para desistir. Ele teve muitos desafios. Todos conhecem a história aqui. Teve ou não teve desafios? Muitos. Que se fosse nós, vivendo na pele de Josué naquela época, eu tenho certeza, eu falo por mim, eu tinha desistido. Mas ele não desistiu. Ele continuou o quê? Perseverando, porque ele via todos os sinais e maravilhas que Deus ele fazia no meio do povo. Mas ele perseverou. A espera foi longa, foi difícil, mas no fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Imagina se Josué tivesse desistido. Na primeira adversidade que ele teve com aquele povo todo reclamando, murmurando, questionando, pedindo, só querendo as coisas, e Josué já sem saber o que fazer. Imagina, se ele tivesse desistido. Mas ele não desistiu. E o final disso tudo foi o quê? Ele perseverou e recebeu a sua herança prometida. Olha só que maravilha, irmãos. Josué não desistiu. E ele recebeu aquilo que Deus tinha prometido. Amém? 1 Samuel. Vamos lá, mídia, me ajuda aí. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Samuel 1, a partir do verso 9. Olha lá. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber,
Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Vamos seguir até o 11. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Verso 11. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe conceder um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Mais uma pessoa que perseverou, que todos nós conhecemos a história, Ana. Ana era estéril e queria muito ter um filho. Todos sabem o que aconteceu. Ela alcançou o objetivo que ela tanto almejava? Sim, irmãos. Por quê? Ano após ano ela orava pedindo, muito triste, chorando, sem ter nenhuma resposta de Deus. Será que você tem vivido a mesma situação de Ana? Tem chorado há anos, tem se colocado na presença de Deus há anos, e chorado, e clamado, mudança de vida, na vida de alguém, transformação, cura, libertação. Será que você tem vivido como Ana? Triste, mas ela não tinha resposta nenhuma daquilo. Mas o que ela fez? Ela não abandonou a fé. Ela continuou lá, orando, triste, chorando, pedindo, todos os dias, confiando em Deus, tendo convicção e certeza absoluta que Deus ia fazer o que ela tanto queria. Ela continuou perseverando, ela não desistiu. E aí a gente viu o final da história, né? O sacerdote disse que ela iria receber o que tinha pedido, e quando ela voltou para casa, ela engravidou. Depois de muito tempo, orando, chorando, triste, Samuel nasceu, Samuel cresceu, ela entregou ele no templo, e a história nós conhecemos. Ele se tornou um dos grandes profetas em Israel naquela época. Mas se Ana tivesse desistido, irmãos, como que seria? Teríamos toda essa história? E por que você quer desistir? Quem persevera recebe muito mais, além daquilo que espera. Você sabia? Então continua perseverando. Outro personagem aqui, Jó. Todos conhecem a história de Jó? Não precisa nem falar, né, irmãos? Precisa comentar a história de Jó. O próprio Deus, ele chamou Jó de irrepreensível. Olha só, o próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Por quê? Jó servia a Deus de coração. E a história você sabe. Olha o que aconteceu com Jó. Jó tinha de tudo. Mas ele, um dia, perdeu tudo. Se fosse você, o que você faria? Abandonaria Deus, como a esposa dele falou? Deixaria de perseverar e de acreditar naquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida? Não, ele fez ao contrário. Mesmo ter perdido tudo, o que Jó fez? Perseverou. Mas ele também questionou muitas vezes no sofrimento que ele estava passando, porque ele era carne, ser humano. Nós somos seres humanos, nós temos carne, irmão. E Jó, ele questionou: por que está acontecendo isso comigo? E às vezes a gente faz da mesma forma. Por que isso está acontecendo, meu Deus, comigo? Por que eu estou tendo essa vida? Por que eu estou vivendo essa circunstância? Por que essa adversidade?
está acontecendo e isso não acaba nunca. Por quê? Nós fazemos da mesma forma que Jó. Mas uma coisa ele fez. Ele continuou confiando em Deus. Confiando em Deus. E Jó se tornou um dos grandes exemplos de perseverança que a gente tem hoje na Bíblia. Porque ele não desistiu. Ele continuou acreditando. Ele continuou crendo. Colocando a fé em Deus. E o que aconteceu? Deus restaurou a saúde. E Deus deu muito mais riqueza do que ele já tinha antes dele perder. Porque ele perseverou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Persevere. Não desista. Deus ele não quer que você desista. Mas ele quer que você continue firme. Outro exemplo, bem rápido aqui para a gente chegar nos finais aqui. Jeremias capítulo 1. Me ajuda aí, mídia. Jeremias capítulo 1. Versículo 17. Mas tu, prepara-te, cingirá os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Versículo 18. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Versículo 19. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Jeremias foi um dos poucos profetas que sofreram tanto como Jeremias não há. Por pregar fielmente a mensagem de Deus, ele foi considerado um traidor. Por pregar fielmente a mensagem de Deus, ele foi desprezado, espancado, preso, chicoteado, açoitado, tudo pelo próprio povo. E o que aconteceu? O povo não dava ouvido para que Jeremias falava, para aquilo que ele falava, por ordem do Senhor. Sofreu, como Jeremias sofreu, mas ele não desistiu, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo açoitado, Jeremias não desistiu, irmão, não desistiu. E diante de tudo isso, olha o que aconteceu. Ele viu a própria destruição que ele tinha profetizado, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas, vendo tudo isso e passando tudo isso, Jeremias não parou de obedecer a Deus. Ele continuou perseverante. E olha só, mesmo perseverando, não significa estar sempre feliz. Mesmo que você persevere. Por quê? Jeremias passou até por uma depressão. Olha só, Jeremias ele não desistiu. Ele perseverou. Continuou crendo, acreditando. Mas ele também teve um momento onde ele queria fazer umas coisas loucas. Mas ele não desistiu. Ele continuou firme. 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 Por causa da perseverança. Ele aguentou e superou todas as dificuldades. E a história a gente conhece, irmãos. O legado que o profeta Jeremias deixou, para que hoje a gente possa ter como exemplo de perseverança. Amém? Outro exemplo, Neemias, capítulo 6, versículo 15. Me ajuda aí, mídia, rapidinho, para a gente finalizar aqui. Neemias 6, verso 15. Eis, portanto, que as muralhas foram
terminadas no 25º dia do mês de Elu, isso é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Verso 16. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Neemias recebeu um desafio. Amém? Qual foi o desafio? Reconstruir os muros de Jerusalém. Ele foi e recebeu esse desafio. A cidade ela já tinha sido destruída totalmente. A cidade e a terra ela estava sendo subjugada ao império. O povo estava como? Triste, desanimado, sem nada. O povo não tinha nada. Nada. Mas Neemias foi levantado para ver e para fazer aquela construção acontecer. E o que houve? Deus colocou um propósito no coração dele. E qual foi o propósito? Fazer aquela reconstrução. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de circunstâncias que a gente passa hoje também. Mas ele não desistiu. Ele teve que resolver conflitos, ele teve que resolver injustiças. Ele foi até aconselhado a fazer, sabe o quê? Cara, sai fora daí. Desiste tudo isso. Foge daí. Se salva, cara. Você vai se enfiar nesse negócio para quê? Mas Neemias, ele tinha o quê? Um objetivo, um propósito. E graças à liderança de Neemias, os muros da cidade foram reconstruídos. E os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo. Por quê? Neemias não desistiu. Ele perseverou. Se ele tivesse desistido, o povo não tinha nada, irmãos. Nada. Nada. Mas, com a liderança de Neemias e a reconstrução dos muros, o povo recebeu uma injeção de ânimo. Pela perseverança. E por Neemias acreditar que com Deus que ele estava, ele poderia fazer tudo aquilo acontecer. E aconteceu. Amém? Outro exemplo, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, mídia. Verso 24. Já está chegando no final aqui, para a gente concluir. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 25. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. 26. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo nas cidades, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Versículo 27. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Quem foi que passou por tudo isso? Paulo. Paulo passou por todas essas adversidades que a gente acabou de ler aqui. Será que se fosse eu ou você, a gente tinha aguentado tudo isso? Será que se eu e você tivesse passado por todas essas adversidades que Paulo passou, nós teríamos chegado no objetivo que ele alcançou? Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades. Muitas cidades, quando ele entrava, ele tinha que sair fugido, tinha que correr de lá. Por quê? Ele era atacado, ele era preso, acusado de ser falso, e até sofreu tentativas de assassinato, como a gente leu aqui.
Mas olha só, ele não desistiu, irmãos. Ele não desistiu. Muitas pessoas até achavam que a pregação dele não valia tanto sofrimento. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, de levar a palavra de Jesus na vida daquelas pessoas, de levar o evangelho ao conhecimento de todas aquelas terras, de todas aquelas cidades por onde ele passava. Paulo amava Jesus e amava o seu próximo tanto, que ele não desanimava diante dos problemas. Paulo amava muito a Jesus, e amava o próximo de uma forma que podia falar para ele, cara, sai daqui senão eu vou te matar. Ele falava, pode me matar, mas eu vou continuar aqui falando do amor de Deus para essas pessoas. Pode me ameaçar, pode falar o que vai fazer comigo, que eu não estou nem aí. Mas ele continuava lá, firme, firme. E quais os resultados, irmãos, que Paulo teve? Resultados incríveis. Paulo fundou igrejas entre vários povos. Paulo escreveu metade do livro do Novo Testamento. E ainda hoje, a perseverança de Paulo abençoa muitas pessoas. Nós somos resultado da perseverança de Paulo. Porque Paulo não desistiu. Não desistiu. Mas ele perseverou até o fim. Hoje nós vivemos tempos, irmãos, que, por incrível que pareça, vão ter momentos aí que vão forçar a gente para a gente desistir. Será que você está preparado? Como Paulo? E aí? Será que na hora que o negócio começar a pegar aí, você vai sair correndo? Vai ouvir as pessoas falar, cara, sai fora daqui, senão eu vou te... E você, fuga, estou saindo fora daqui. Paulo não fez isso. Paulo, ele continuou. E para a gente fechar, e para a gente finalizar, o maior exemplo de perseverança, o nosso maior exemplo de perseverança, Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18. Está aí, mídia? Hebreus 2, 17 e 18. Aí, ó. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. De quem nós estamos falando? Jesus. O nosso maior exemplo de perseverança na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus não desistiu. Não desistiu. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Por isso nós estamos aqui. Amém? Por isso eu e você, nós estamos aqui hoje. Porque Jesus não desistiu de mim e não desistiu de você. Ele perseverou até o fim. Ainda que as adversidades o levassem a pensar isso, ainda que as circunstâncias o levassem a pensar isso, e em um dado momento, ele pediu ao Pai, tira de mim esse cálice. Ele teve um momento também que ele passou por isso. Mas ele não desistiu.
Jesus ele passou pela pior humilhação e tortura, que foi o quê? A morte de cruz, sem pecar, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Entregou a vida na morte de cruz, por amor a mim e por amor a você. Por causa da perseverança de Jesus, todos nós hoje podemos ter acesso a Deus e à salvação. Amém? E por isso nós estamos aqui. Porque Jesus perseverou até o fim. E por que você desanima, irmão? Diante das circunstâncias. Paulo perseverou. Jeremias perseverou. Ana perseverou. Josué perseverou. Jesus perseverou. Não desistiu. Foi até o fim. E por que nós desistimos diante da primeira adversidade que acontece na nossa vida? Eu tive vários motivos para desistir na minha vida, desde a minha conversão. Vários motivos. Assim como você, eu acredito, que também teve vários motivos para desistir. Assim como eu, e assim como você, muitas adversidades às vezes vieram para nos tentar a trocar, como nós fizemos aqui na brincadeira com o Ferreira, trocar aquilo que nós acreditamos, trocar aquilo que nós cremos, por algo supérfluo, que não vai nos trazer nada. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você um dia. Trocar a tua convicção por algo que não vale nada. Por que você quer desistir, irmãos? Por quê? Por que você está desanimado? Por quê? Por que você não acredita naquilo que Deus ele pode fazer? Se Ele é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus que entregou o seu único filho na cruz, que perseverou até o fim para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Por quê? Por que quando vem a dificuldade, a situação, nós questionamos, nós murmuramos? Por quê? Essa prova, ela vai te fortalecer. Essa adversidade, ela vai fazer com que você chegue até o fim e possa olhar e falar: eu venci, eu consegui, porque eu não desisti, eu perseverei até o fim. Não desista, irmão. Não desista. Deus ele é suficiente para mim e para você. Nós somos totalmente dependentes do Pai. Nós somos totalmente dependentes do Pai. Nós não temos que olhar para as circunstâncias, ainda que ela não nos mostre a solução, mas nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, eu vou continuar seguindo. Jesus, eu vou continuar seguindo. Jesus, eu não vou desistir. Mas aqui desse lado eu estou falando: sai fora, cara. Desiste. Abandona tudo. Jesus, eu vou continuar olhando para o alvo. Eu não vou desistir, eu vou continuar perseverando. Ah, mas está difícil. Caramba, Paulo, tu não sabe a minha luta. Ó, olha para o alvo, irmão. Jesus está lá, ó. Mira Jesus. Ah, mas desse lado estão falando: cara, não vai dar. Tu está aí há anos tentando. Orando pelo teu marido. Tu está há anos aí orando para a conversão dele. Tu está há anos orando aí para que o teu filho seja liberto da droga, dos vícios. Tu está há anos aí vendo o teu filho entrar e sair de casa nas madrugadas, sei lá. Tu está há anos tentando, mas nada acontece. Mas ó, Jesus, autor e consumador da minha fé, estou olhando para Ele, estou olhando para Jesus, estou olhando para Jesus. 5 anos, estou olhando para Jesus. 10 anos, estou olhando para Jesus. 50 anos, ó, mas eu estou olhando para Jesus. E se você continuar perseverando, lá no final, Deus ele vai te dar a coroa da vida.
Deus ele vai te dar a coroa da vida. Amém, irmãos? Deus ele é bom, irmãos. Deus ele é bom. E por que nós temos desistido tão fácil daquilo que Deus ele tem feito na nossa vida? Por que nós, em meio às crises, em meio às adversidades e às perdas que nós temos desistido tão fácil dos nossos sonhos, de continuar acreditando no que Deus ele pode fazer na vida do teu parente, em qualquer situação que você tenha vivido hoje? Por que nós deixamos de acreditar? Se Deus ele é suficiente para nós, nós não precisamos de mais nada, irmão, de mais nada, porque Deus ele está no controle de todas as coisas, independente do que você esteja passando, independente da enfermidade, independente da doença, da vida financeira, da vida profissional, familiar, independente. Deus ele é suficiente para conduzir os nossos passos, guiar os nossos caminhos e fazer com que nós continuemos sendo homens e mulheres perseverantes até o fim. Até o fim. Jesus está voltando, irmãos. Está próximo. Mas você precisa perseverar até o fim. Independente da luta, até o fim. Independente da situação, até o fim. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Eu não sei qual a situação que você tem vivido, como eu falei. Eu não sei aquilo que você tem passado. Mas uma certeza eu tenho. Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui. E se você é um homem